entre sepulcros e gritos, um homem perdeu a alma. Mas do outro lado do mar, o Filho de Deus se levantou. Quando Jesus pisou na terra, o inferno tremeu. 1000 vozes gritaram, e uma legião se curvou diante dele. Porque nenhuma força resiste à palavra, e nenhuma treva suporta a luz. O vento rugia sobre as águas do mar da Galileia, como se a própria criação pressentisse o que estava prestes a acontecer. O céu se cobria de nuvens espessas, e as ondas batiam violentas contra o barco onde Jesus e seus discípulos navegavam. Pedro segurava o mastro com força, tentando manter o equilíbrio enquanto a água invadia a embarcação. Mestre, o vento está contra nós. Jesus permaneceu em silêncio. Seus olhos, serenos, contemplavam o horizonte distante. Havia algo além da tempestade, algo invisível aos olhos humanos, mas sentido em cada sopro do ar. João olhou para ele e, mesmo sem palavras, compreendeu que aquele caminho não era apenas uma travessia de mar, mas de propósito. De repente, o vento cessou. As ondas se acalmaram e o mar se tornou um espelho escuro refletindo o céu cinzento. Um silêncio profundo tomou conta da embarcação. Tiago olhou ao redor, confuso. O que foi isso? Jesus apenas respondeu em voz baixa: Chegamos. O barco encostou na costa da região dos Gerazenos. A areia úmida rangia sob os pés e o ar tinha um cheiro pesado de ferro e sal. À frente, montanhas áridas se erguiam, marcadas por cavernas e túmulos antigos. Um corvo passou voando, soltando um grito agudo que ecoou pelos vales. André se aproximou de Jesus. Senhor, ouvi dizer que há um homem aqui que ninguém consegue dominar. Dizem que vive entre os mortos. Jesus caminhou em silêncio. Cada passo seu parecia ressoar como se o próprio chão reconhecesse sua autoridade. Os discípulos o seguiram, hesitantes. O vento agora soprava frio, carregando um murmúrio estranho, quase como vozes ao longe. De repente, um grito ecoou entre as pedras, um som tão desesperador e profundo que fez os discípulos recuarem. Entre as sombras das tumbas surgiu um homem, magro, coberto de feridas abertas, com correntes quebradas pendendo dos pulsos. Seus cabelos desgrenhados se agitavam com o vento, e seus olhos ardiam como brasas de loucura. Ele caiu de joelhos diante de Jesus, com o corpo tremendo e o olhar tomado por algo que não era humano. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Os discípulos se entreolharam, atônitos. Pedro deu um passo à frente, mas Jesus levantou a mão, sinalizando que ficasse.
O possesso se debatia no chão, gritando e chorando. Jure por Deus que não me atormentes. Jesus se inclinou levemente e disse com calma, mas com autoridade que fazia o ar tremer: Sai desse homem, espírito impuro. O corpo do possesso se arqueou. Um rugido saiu de sua garganta, tão intenso que fez as aves voarem das árvores. As veias em seu pescoço saltavam, e sua pele parecia pulsar como se algo dentro dele tentasse escapar. Quem és? Perguntou Jesus, o olhar firme. O homem levantou lentamente a cabeça, e quando falou, sua voz não era mais uma, mas muitas, graves, agudas, distorcidas. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Os discípulos deram passos para trás. João caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Tiago murmurou tremendo: Senhor, o que é isso? Jesus permaneceu imóvel. Seus olhos estavam fixos naquele homem, mas sua voz era serena, como quem fala ao vento. Nenhuma legião pode resistir ao poder de Deus. O possesso começou a chorar. Por um instante, uma lágrima verdadeira escapou de seus olhos humanos, revelando o homem que ainda existia por trás da tormenta. Não me mandes ao abismo. Um trovão ecoou ao longe. As nuvens se fecharam e um raio iluminou o cenário com luz branca. A manada de porcos que pastava nas encostas começou a grunhir, inquieta, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Jesus manteve o silêncio. O vento aumentou. As sombras se moveram sobre as pedras e um frio profundo percorreu o vale. O ar parecia vibrar com uma presença oculta, e os discípulos podiam sentir. Algo maior que a carne, maior que a razão, estava ali. O homem possesso levantou o rosto, e as vozes dentro dele começaram a gritar em uníssono, formando um coro de ódio e desespero. Deixa-nos ir para os porcos. Deixa-nos entrar neles. Jesus respirou fundo. Sua expressão era de compaixão, não de medo. A luz suave do céu começou a se abrir entre as nuvens, tocando seu rosto com brilho dourado. Vai, mas não mais habitarás o homem que Deus criou à sua imagem. O grito que se seguiu foi ensurdecedor. As pedras vibraram e o som ecoou por todo o vale. O vento soprou de repente, levantando poeira e folhas secas. Os discípulos taparam os ouvidos, incapazes de suportar o clamor das trevas sendo arrancadas. E então, a respiração pesada do homem cessou. Ele caiu imóvel sobre a terra fria, enquanto as sombras se dissipavam como fumaça. O mar distante se agitava. E os porcos começaram a correr, enlouquecidos, em direção ao precipício. Jesus observou em silêncio. O primeiro raio de sol rompeu as nuvens e iluminou o rosto do homem caído. Agora sereno, livre, em paz.
A poeira ainda pairava no ar. O som distante das ondas misturava-se aos ecos dos gritos que haviam cessado. O homem liberto permanecia imóvel, respirando com dificuldade, enquanto o sol começava a rasgar as nuvens, lançando um brilho tênue sobre o vale. Pedro foi o primeiro a se aproximar, com passos lentos e o rosto incrédulo. Mestre, o que acabamos de ver? Jesus não respondeu de imediato. Seus olhos permaneciam fixos no horizonte, onde os porcos haviam desaparecido no abismo. O cheiro de sal e lama subia do mar, misturado ao peso espiritual que ainda pairava no ar. As trevas tremem diante da luz. O que estava oculto agora foi exposto. O homem liberto começou a se mover. Lentamente, apoiou as mãos no chão e tentou se erguer. As correntes quebradas ainda pendiam de seus pulsos. Seu corpo estava fraco, mas sua alma parecia respirar pela primeira vez em anos. Ele olhou em volta, confuso, como alguém acordando de um longo pesadelo. Onde estou? Jesus se aproximou e o ajudou a levantar-se. O toque do mestre fez o homem estremecer, não de medo, mas de alívio. Seus olhos, outrora tomados por escuridão, agora refletiam a luz suave da manhã. Tu estás livre. O fardo que carregavas não te pertence mais. O homem levou as mãos ao rosto e começou a chorar. As lágrimas escorriam sobre as feridas antigas, lavando a poeira e o sangue. Eu ouvia vozes. Elas gritavam dentro de mim. Não havia silêncio, nem descanso. Mas agora tudo está quieto. Os discípulos observavam em silêncio. João, com os olhos marejados, aproximou-se um pouco mais. Senhor, quem pode suportar tamanha escuridão? Jesus olhou para ele e respondeu: Aquele que traz a luz não teme as trevas. Enquanto o diálogo fluía, o vento começou a soprar suave. O vale parecia respirar novamente. As aves voltavam a cantar, e o som das folhas balançando nas árvores anunciava o fim da opressão. O homem liberto caiu de joelhos diante de Jesus, tomado por gratidão. Senhor, não sei como te agradecer. Eu vivia entre os mortos, e agora sinto vida dentro de mim. Jesus colocou a mão sobre sua cabeça. Deus não te esqueceu. Mesmo nas trevas mais profundas, sua voz te chamava. Ao longe, os gritos dos pastores ecoaram. Haviam visto os porcos despencando no mar e corriam desesperados para a cidade. O rumor se espalhava rapidamente. O homem possesso foi libertado. Os porcos morreram. E em pouco tempo, dezenas de moradores se reuniram nas encostas, observando de longe aquele grupo estranho. Os discípulos se entreolharam, inquietos. Tiago sussurrou: Eles parecem com medo. O medo é o primeiro reflexo diante do poder que não compreendem. O homem liberto olhou para a multidão que se aproximava. Alguns o reconheciam e gritavam seus antigos apelidos, lembrando o terror que ele causava. Outros recuavam, como se ainda o temessem. Ele abaixou a cabeça, envergonhado.
Eles me odiarão, Senhor. Pensarão que ainda sou o mesmo. Jesus se ajoelhou à sua frente, de modo que seus olhos ficassem no mesmo nível. Aquele que foi tocado pela graça não precisa provar nada aos homens. Apenas viva, e o testemunho falará por ti. As palavras de Jesus penetraram fundo. O homem respirou fundo, sentindo o peso da culpa se dissolver. Pedro, observando a cena, disse baixinho a João: Nunca vi tanta autoridade e tanta misericórdia juntas. Nem os ventos, nem as ondas, nem os demônios podem resistir a ele. A multidão começou a se aproximar, cautelosa. Murmúrios se espalhavam entre os homens. Uma mulher apontou para Jesus e gritou: Ele destruiu nossos animais. Fez os espíritos saírem daquele louco e os lançou nos porcos. Que tipo de poder é esse? Os discípulos se entreolharam tensos, mas Jesus permaneceu imóvel. O homem liberto ficou ao seu lado, tentando falar. Ele me libertou. Eu estava morto por dentro. Eu era prisioneiro, mas agora sou livre. A multidão silenciou por um instante. Alguns olhavam com espanto, outros com desconfiança. Jesus, então, deu alguns passos à frente. O coração humano teme o que não compreende, mas o amor de Deus é maior que o medo. O vento soprou, levantando as vestes do mestre e espalhando poeira dourada ao redor. O sol agora brilhava mais forte, e o mar reluzia em tons de prata. Por um momento, o cenário parecia suspenso no tempo. O homem liberto caiu novamente aos pés de Jesus. Deixa-me ir contigo, Senhor. Eu quero te seguir. Não. Fica aqui. Volta para tua casa e conta tudo o que Deus te fez. A luz que recebeste precisa brilhar neste lugar. O homem assentiu, emocionado. Lágrimas de fé escorreram por seu rosto. Cada passo parecia uma renúncia ao passado e um recomeço. Os discípulos se voltaram para o mestre. Pedro perguntou: Vamos partir, Senhor? Jesus olhou para o mar tranquilo e respondeu: Sim, cumprimos o que viemos fazer. A embarcação os aguardava, balançando suavemente na maré. O grupo caminhou em silêncio até a praia. O som das ondas misturava-se ao murmúrio distante da multidão. Enquanto subiam no barco, João olhou para trás e viu o homem liberto cercado por alguns moradores. Ele falava com fervor, gesticulando, e o brilho da fé iluminava seu rosto. O barco começou a se afastar lentamente, cortando as águas calmas. O reflexo do sol reluzia sobre a superfície, e o vento agora era brando, quase suave. Jesus permaneceu na proa, olhando para o horizonte. Seus olhos estavam serenos, mas havia algo profundo ali, como se ele visse além do mar, além das terras, além do tempo. Uma alma foi liberta, e o inferno inteiro tremeu. O barco seguia, desaparecendo na distância, enquanto a costa dos Gerazenos se tornava apenas uma linha no horizonte. A luz do sol tocava a água com suavidade. Com a promessa silenciosa
de que o amor divino sempre vence a escuridão. A travessia de volta pela Galileia começou sob um silêncio quase sagrado. O barco cortava as águas serenas e o som suave das ondas acompanhava os pensamentos dos discípulos. Cada um parecia perdido na lembrança do milagre. Pedro, debruçado na borda, observava o reflexo dourado do céu e murmurou: Mestre, nunca vi nada igual. Aquele homem era puro tormento e agora parece uma criança. Jesus, sentado à proa, olhava o horizonte. Seu semblante era sereno, mas havia um peso no ar, como se ele sentisse o eco da batalha invisível que acabara de travar. Há guerras que o homem não vê, Pedro, mas o céu e o inferno conhecem cada alma pela qual lutam. João, próximo a ele, perguntou em voz baixa: Mestre, quando aquele homem disse somos muitos, o que quis dizer? O espírito do mal não anda só. Ele se multiplica em vozes, pensamentos e medos. Mas uma só palavra de Deus basta para silenciá-los. O vento balançava as velas suavemente e o amanhecer tingia o mar de luz dourada. O barco seguia tranquilo, como se a própria criação descansasse depois do confronto. Senhor, por que o deixaste entre aquele povo? Eles te rejeitaram, pediram que fosses embora. Jesus não desviou o olhar do horizonte. Porque às vezes a luz deve permanecer onde há mais trevas. Os discípulos sentiram o peso daquelas palavras. O vento trouxe o som distante das gaivotas e um leve murmúrio espiritual que parecia vir de lugar algum. Mestre, ouves isso? O mal recua, mas nunca dorme. A batalha de hoje foi vencida, mas muitas outras virão. Enquanto o barco seguia pelo mar calmo, nas terras da Decápolis, o homem liberto caminhava pelas ruas. Suas roupas limpas deixavam entrever as antigas cicatrizes, mas seus olhos brilhavam com uma paz que nunca conhecera. Falava com fervor a todos que encontrava. Eu estava morto, preso em vozes e correntes. Mas aquele que vem de Deus me libertou. Alguns o ouviam em silêncio, outros desviavam o olhar, assustados com o inexplicável. Um ancião aproximou-se. E esse homem, quem é ele? É Jesus, e ele veio para libertar, não para destruir. A notícia se espalhou como fogo. Aldeias inteiras começaram a repetir seu testemunho. O mar devolvia ao vento o eco de um nome agora sagrado: Jesus de Nazaré. No barco, Pedro ainda refletia. Mestre, quando ordenaste que saíssem, parecia que o próprio céu estremecia. O poder do Altíssimo não está no grito, mas na autoridade. A voz que criou o mundo é a mesma que ordena, e o mal obedece. André, que permanecia em silêncio, ergueu o olhar. Por que o inimigo escolhe alguns e não outros? Porque ele procura corações vulneráveis. Onde há medo, tenta reinar. Onde há fé, é expulso. O sol agora brilhava alto. O reflexo da luz sobre o mar ofuscava os olhos, e o barco parecia flutuar entre dois mundos, o terreno e o espiritual. João respirou fundo. Eu senti algo, como se forças invisíveis se chocassem diante de nós. Sentiste bem.
O homem que libertamos era campo de batalha. Cada lágrima, cada grito era o inferno tentando mantê-lo escravo. Mas a misericórdia de Deus não recua diante do desespero. O mar estava calmo e os peixes saltavam próximos, quebrando o espelho líquido. Pedro quebrou o silêncio pela última vez. Senhor, o homem liberto, ele compreenderá o que aconteceu com ele? Ele compreenderá o essencial: que o amor é mais forte que as legiões. A embarcação avançava lentamente, deixando um rastro branco sobre o mar dourado. Os discípulos olhavam adiante e, por um instante, sentiram que não navegavam apenas sobre águas, mas sobre um mistério eterno. Jesus mantinha o olhar firme no horizonte, onde o céu tocava o mar. O reino está próximo, mas poucos o verão sem olhos espirituais. O vento soprou leve, levando suas palavras sobre o mar. O barco seguiu desaparecendo na vastidão luminosa, enquanto o eco da libertação ainda pairava sobre as águas, lembrando que, quando a luz fala, as trevas se calam. O barco de Jesus desapareceu lentamente no horizonte. Mas o eco de sua presença permanecia sobre a região. A Decápolis, antes envolta em medo e silêncio, agora despertava. O homem que outrora vagava entre sepulcros caminhava pelas ruas com passos firmes e olhos serenos. As pessoas o observavam de longe, algumas com espanto, outras com incredulidade. As crianças se escondiam atrás das mães, ainda lembrando dos gritos que ecoavam nas montanhas. Ele parou diante do poço da aldeia. O reflexo da água mostrava um rosto transformado, sem feridas, sem fúria, sem correntes. Tocou o próprio rosto, emocionado. Eu voltei a ser quem fui. Uma mulher idosa aproximou-se trêmula. És tu mesmo, o homem dos sepulcros? Fui, mas não sou mais. Que poder te livrou disso? O poder daquele que o inferno não pode resistir, o Filho do Deus Altíssimo. As palavras ecoaram como fogo na praça. Uns zombaram, outros se calaram e alguns começaram a acreditar. Um homem disse: É bruxaria. Outro respondeu: Não, eu vi o olhar dele. Era sagrado. O liberto ergueu a voz tomada de fé. Eu vivia entre os mortos, ouvindo vozes que me rasgavam por dentro. Então ele veio. Não me condenou, apenas falou, e o mal fugiu. As pessoas se aproximavam, atraídas pela força da verdade. Um pai perguntou: E se ele voltar? Ele não precisa voltar. Onde houver fé, ele permanece. O vento levantou a poeira dourada, e o homem fechou os olhos, ouvindo dentro de si a voz do Mestre. Volta para tua casa e conta o que Deus te fez. Essa lembrança o movia. Ele caminhava de aldeia em aldeia, curando feridos, consolando corações aflitos, falando do Messias que atravessara o mar apenas por uma alma. Onde antes havia medo, nascia esperança. Em uma noite tranquila, sentado à beira do mar, observou a lua refletida nas águas.
Senhor, não sei por que escolheste a mim, mas todos saberão o que fizeste. Sua voz tornou-se testemunho. Em cada canto da Decápolis se contava sobre o homem que vivia entre os mortos e foi liberto por Jesus de Nazaré. A fé começou a florescer em corações antes endurecidos. Do outro lado do mar, os discípulos e Jesus descansavam junto a uma fogueira. Pedro olhava as chamas dançando e disse: Mestre, aquele homem jamais será esquecido. Nem ele, nem a misericórdia que o alcançou. João ergueu o olhar para o céu estrelado. Mas por que apenas um, Senhor? Porque o amor do Pai mede o infinito em uma só alma. O vento balançou as chamas. Os discípulos sentiram novamente o mesmo poder que haviam presenciado entre os sepulcros. Um poder silencioso, mas invencível. O rosto de Jesus reluzia à luz do fogo, e sua sombra projetava-se sobre a areia como um lembrete da eternidade. Cada libertação é uma vitória contra o abismo. E enquanto houver um coração oprimido, o reino continuará a avançar. Os discípulos se calaram. A reverência dominava o ar. Entendiam agora que cada milagre era mais do que poder. Era propósito, era amor em forma divina. Jesus levantou-se e caminhou até a margem. As ondas sussurravam em resposta à sua presença. Ele ergueu os olhos e orou. Pai, que todos vejam tua luz em cada libertação. Os dias passaram. A lembrança daquele encontro não se apagou. O liberto continuou a pregar. E o nome de Jesus ecoava como uma canção que o tempo não podia silenciar.